cobre-me com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Oh, Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, me aquecer meu frio coração com teu amor. Diga, abraça-me, 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 cura-me, cura-me, oh, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, toca-me. Diga, ensina-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Oh, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Oh, te adorar. Jesus, tu és o pão. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Oh, o verbo vivo que desceu do céu. Oh, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Oh, aleluia, abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, 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 toca-me. Oh, mais uma vez, abraça-me, oh, abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, 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 oh, toca-me, toca-me, oh, toca-me. Diga para o Espírito Santo assim, oh, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia. Eu quero ouvir a igreja cantando, vem sobre mim, oh, vem sobre mim com teu manto. Levanta suas mãos. Reina em mim com tua glória.
paz do Senhor. Convidá-los para uma leitura bíblica que está na carta, ou na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 10. Quem achou pode ler para nós. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 10. Agradeço também os cooperadores, os cooperantes, o evangelista irmão José Manuel, pela oportunidade, os colegas também que poderiam estar aqui no meu lugar ministrando. Eu estou alegre e feliz com o Senhor por esta oportunidade. Quem achou o versículo de número 10 do capítulo de número 1? Muito bem, sente, irmãos. Aqui se destacam 5 pontos importantes que eu observei nesse texto: a palavra morte, a palavra luz, a palavra vida, a palavra imortalidade e a palavra evangelho. Ou seja, o evangelho abriu horizontes, revelou verdades ocultas que seria impossível o conhecimento humano. Nós podemos ler aqui a focalização da mensagem do Evangelho. Jesus, diz a Bíblia, no capítulo 4, verso 23 de Mateus: então percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doença entre as pessoas. Em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e acreditai no evangelho. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Porque eu, dizia Paulo, não tenho vergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 17, porque nele, no evangelho, se descobre toda a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O evangelho trouxe e traz verdades concernentes à vida presente e à vida futura. Quando eu olho para o versículo de número 13 do capítulo 1 de Efésios, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando cremos nele, ele nos atrai com as grandezas celestiais, tornando em nós uma mercadoria divina e espiritual. Mas escute, ele também revela os mistérios ocultos que a mente humana do homem não consegue descobrir. O capítulo de número 3 do mesmo livro e o verso 8, o apóstolo simplifica dizendo: a mim, o menor de todos os homens, me foi dada esta graça de anunciar entre os homens, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo. Quantos estão gozando destas riquezas?
reveladas pelo Evangelho. No verso de número 6, ele diz: a saber que os homens são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Este Evangelho trouxe promessas. Este Evangelho tem promessas. Quando o escritor aos Hebreus se refere ao Evangelho, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles também. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Aqui o Evangelho é apresentado como boas novas, novas de alegria e de salvação. Então, para a igreja de Colossenses, Paulo exorta dizendo no versículo de número 1, verso 23, se na verdade permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Vamos ficar firme nas promessas, firme nas promessas do Evangelho, porque elas são imutáveis. Então o apóstolo começa dizendo: manifestado agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Abolir quer dizer anular, tirar o efeito condenatório que ela trazia sobre os homens. Eu volto para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 36. E vendo a multidão, sentiu grande compaixão deles, porque andavam errantes como ovelhas que não tinham pastor. Esta é a visão clara de um Deus santo para um mundo e para um homem pecador. Este é o caminho que o homem sem Deus trilha. É como que uma ovelha longe do pastor, é como que uma ovelha longe do redil, é como que uma ovelha à mercê dos lobos neste mundo tão tenebroso. Mas o Evangelho, na pessoa bendita de Jesus, veio trazer esperança, veio trazer alegria, veio trazer vida, veio trazer salvação para quem estava perdido. E no Evangelho de Mateus ou de João, Jesus disse, no capítulo de número 10, versículo de número 9, ele disse: eu sou a porta. Porta fala de lugar. Para entrarmos nesta casa, precisamos entrar na porta. Para chegar em casa, você vai ter que entrar pela porta. Para entrar no carro, você vai ter que abrir a porta. E para entrar no céu, você terá que passar pela porta. E quem é a porta? A porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará alimento. Quantos já provaram deste alimento?
alimento que o céu fornece para nós. Os israelitas comeram o maná por 40 anos, e o maná só deixou de ser produzido por Deus quando a terra produziu os primeiros frutos na terra da promessa. Mas enquanto a terra não produzia fruto, Deus dava o maná. O maná hoje é o Evangelho. O maná hoje é o sacrifício de Jesus, que cai diretamente do céu em nossa direção para nos dar vida, e vida com uma abundância. E dentro desse contexto, no verso 11, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Voltando para o texto inicial, ele aboliu a morte. De que maneira Jesus aboliu a morte? Se a morte ainda é um fato real, então levaria os senhores para a experiência do capítulo de Lucas 16, 22 e 23. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em sofrimento. Aqui a morte veio para um como para outro. Mas a diferença estava no fato de que a morte perdeu a autoridade e o poder sobre a vida daqueles que acreditaram em Jesus e no Evangelho. A morte veio para o pobre. Talvez veio primeiro porque era um homem necessitado, sofria, tinha fome, doenças, e a morte o levou primeiro. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morrer é uma coisa natural. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois a prestação de contas. Mas para quem recebe Jesus, abraça o Evangelho, permanece firme crendo, a morte é apenas um passaporte. Voltamos para o verso que eu estou enfatizando aqui. Aboliu a morte. De que forma Jesus aboliu a morte? Tirando o efeito condenatório que ela trazia. Então, a Bíblia declara mais ou menos assim. O apóstolo São Pedro escreve no primeiro livro, capítulo 2, versículo 24, levando Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados. Ele assumiu a minha sentença de morte, levando Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. Quantos crentes curados tem aqui? Quantos crentes sarados são aqui, que pode abrir a boca e dar glória ao nome de Jesus? Entenda de que maneira Jesus aboliu a morte, oferecendo-se no nosso lugar. Quando aqui na terra um homem confessa o seu nome, o seu sacrifício expiatório o santifica, o redime e torna este pecador, aos olhos de Deus, um homem lavado
e perdoado no poder do nome de Jesus. No capítulo de número 5, versículo de número 16, ou 21, melhor dizendo, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. As pessoas perguntam por que Jesus teve que morrer. A resposta a esta pergunta é clara. O pecado exigia sentença de morte. Se ele não morresse, você morreria e eu morreria. O que aconteceu foi que ele assumiu os meus pecados. E como a sentença do pecado é a morte, ele precisou experimentar a agulha da morte. Para que hoje você pudesse dizer que não tem medo da morte, porque alguém já morreu por você. Então o texto diz: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, ele não merecia morrer, porque não tinha nenhum pecado que pudesse condená-lo. Se fez pecado por nós, ele resolveu se doar, se oferecer. Então eu levo vocês para o capítulo de número 5, versículo de número 2 de Efésios. E Paulo diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. E você vai entender no capítulo de número 1, versículo 21 do Evangelho, por que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O Cordeiro era o animal sacrificado pelo sacerdote e fazia expiação pelos pecados dele, da família dele e de toda a nação de Israel. Agora vem Jesus e se oferece, se entrega na mão dos pecadores para ser morto. Se que ele não tinha pecado para morrer. Desta forma ele anulou a sentença da morte, tirando do espírito da morte o poder e a posse que tinha sobre os homens. Aboliu a morte, anulou o efeito que ela tinha. E você vai entender por que quando ele chega na casa de Marta e de Maria, ele fala francamente a Maria e a Marta, registrado por João no capítulo 11, verso 25 e 26, e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele aboliu, anulou o efeito da morte. O outro favor que ele veio através do Evangelho, ele trouxe luz. Levo os senhores rapidamente para Mateus capítulo de número 4, versículo de número 16. O texto diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra e morte, a luz apareceu. Ele trouxe luz. Capítulo de número 12 de João, versículo 35, ele disse: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhe. Porque quem anda em trevas não sabe para onde vai.
Pense. Quem está em treva não consegue enxergar. O povo que estava assentado em trevas, você, eu, nós. Sabe o que ele fez? E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar. Lá, nós estávamos assentados nas regiões da sombra e morte. No Evangelho, ele nos transportou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentados na região da sombra e morte, que esperança tínhamos? Mas agora, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aos teus olhos isso aqui é uma casa. Aos teus olhos isso aqui são poltronas. Mas aos olhos de Deus, isto aqui é um lugar celestial. Aos olhos de Deus, aos olhos do Filho de Deus, este lugar é um lugar de glória. É um lugar de salvos, é um lugar de remidos, é um lugar de restaurados, é um lugar de purificados, de santificados. Este lugar é um lugar onde homens e mulheres, através do Evangelho, creram e alcançaram misericórdias. Aboliu a morte e trouxe a luz. Paulo disse aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 13, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Será que Jesus é merecedor da nossa obediência? Será que Jesus merece a nossa gratidão enquanto vivermos aqui? Será que é demais nós falarmos com Ele e agradecermos a Ele pelo que Ele fez por nós? Você já parou para pensar que você coloca a tua vida na mão de pessoas que você nem conhece? Vamos supor que você precise fazer uma viagem para o exterior. Você vai colocar a sua vida na mão de pessoas que você não conhece? Você não sabe quem é o piloto, nem o copiloto. Você não conhece aquela máquina que os homens criaram para voar, mas você embarca, você paga, pega o passaporte e vai, viaja. E se você for fazer uma viagem de carro, é a mesma coisa, de ônibus a mesma coisa. Mas tem pessoas que não querem entregar a sua vida para Deus governar. Estamos falando de vida futura, eterna. Não de uma passagem temporária como esta aqui. Aboliu a morte, trouxe a luz, e trouxe o que depois da luz? Trouxe a vida. Vida é o bem mais precioso que o homem tem. Vida é a maior riqueza que nós possuímos. Pela esta existência terrena, nós faremos qualquer coisa. Vendemos todos os nossos bens, se nós tivermos, para continuar vivendo. Mas Jesus veio dar vida, sem exigir nada em troca, a não ser gratidão e amor. Ele trouxe vida. Então a Bíblia registra, no capítulo de número 3, versículo 36, aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Olha o risco que o homem sem Deus corre. Vai viver como aquele rico, envolvido pelo prazer,
envolvido pela beleza passageira deste mundo. E morreu também o rico. E a Bíblia diz que ele era rico. Ele era um homem de posse. Ele dava festas esplêndidas. Era um homem da mídia, era um homem da sociedade. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em sofrimento. Jesus veio trazer vida. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. 5:24 de João, para me terminar. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? É passar de um estado físico para um estado futuro e eterno. Você vai ver que a última promessa trazida pelo Evangelho é imortalidade, que é diferente de vida eterna. A vida eterna você pode possuir agora, mas a imortalidade você vai receber quando o corpo ser transformado. Quando Cristo voltar e a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar incorruptivelmente. Agora você pode ter a vida, a garantia de uma existência futura e permanente ao lado de Deus. Quem sabe você poderia perguntar, mas quanto é que se paga para possuir uma riqueza como esta? E Deus diz, não precisa pagar nada. Já está tudo pago. Você não teria condições de pagar porque o preço era alto demais. Sabendo que não foi com ouro ou prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, incontaminado e imaculado. Este foi o preço que Deus ofereceu pela tua vida, a vida do seu próprio Filho. Mas não pense você ou eu. Então Paulo diz, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou. Será que vai poupar eu? Ou um dos senhores? Se ele não poupou o Filho e entregou para morrer na mão dos pecadores, vai poupar a minha incredulidade, a minha falta de fé, de coragem, de acreditar em tantas promessas, sem ter que pagar nada para possuí-las. Pense nisso. Amanhã é outro dia. E ninguém que está aqui de nós pode dizer, ninguém pode dizer que amanhã vamos estar aqui. Sabe por quê? Foi citado aqui Tiago 4:14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor, que aparece por um pouco e que depois desaparece. Mas de uma coisa temos certeza, se estivermos em Cristo, é vida e vida abundante. Vos dou vida e vida com abundância. A verdade é, para terminar, que esse texto diz que ele aboliu a morte, trouxe a luz, trouxe a vida e a
imortalidade nos ofereceu. Para que tudo isto? Para vivermos aonde Deus está. Precisamos possuir um corpo como o corpo que Ele possui. Então João diz: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória. Pense nisso e vai para casa dando glória a Deus. Pense nisso e vai para casa dizendo o que Paulo disse: mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Pense nisso e diga para o teu irmão: irmão, o céu é nosso, vamos morar no céu junto com Deus. Pense nisso e continue sendo crente, firmes e firmados na fé, em uma promessa que Deus é o responsável. E para terminar, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria, ou falaria Deus e não confirmaria. Que o bom Deus, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus longânimo e paciente, o Deus que é tardio em irar-se, mas longânimo em perdoar e abençoar, nos alcance esta noite com as suas infinitas e grandes misericórdias. Muito obrigado. Fique de pé. Eu não sei se temos alguém aqui esta noite que precisa confessar Jesus. Confessar. A confissão é uma atitude pública que vem de dentro para fora. Ninguém é obrigado a confessar, mas se quiser morar no céu, o homem precisa confessar, para que diante dele confesse toda a boca. Se não confessar aqui como pecador, terá que confessar na eternidade para dizer que Ele é Senhor. É muito melhor dizer aqui que Ele é Senhor e abraçar todas as promessas que Ele tem, para que diante dele se dobre todo o joelho e toda língua confesse. Olhe bem. Então a Bíblia diz agora, hoje, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê nele não será confundido. Esteja onde estiver, Deus não vai confundir você. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu não vou convidar você para vir aqui, irmão. Você vai ficar aí onde você está. Eu não sei qual é o sentimento que você tem dentro do coração. Se é um sentimento natalino que já passou, se é um sentimento de virada de ano,
Eu não sei. Mas Deus gostaria que nós nos revestisse de um sentimento espiritual, celestial. Filhinhos, é já a última hora. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É o que a Bíblia nos ensina. Vamos fazer uma oração. Você ora da forma que você quiser orar. A gratidão que você deve a Deus. Ore comigo nesta noite, amado Deus e Pai. Sobre o nome poderoso de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mediante a graça oferecida no Calvário, gratuitamente por aquele perfeito sacrifício. Um sacrifício que foi oferecido lá na cruz, há muitos anos atrás. Mas nós pela fé estamos aqui esta noite, porque abraçamos, porque fizemos uma confissão espontânea e voluntária a Deus. Aqui está uma igreja repleta de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Ó Deus, Tu conheces cada coração, cada intenção, Tu conheces cada ação. Ó Deus, Tu és Deus que conhece, Tu és Deus de longe, Deus de perto. Tu és Deus grande, Deus sábio, Deus forte. Nós queremos esta noite pedir misericórdia, misericórdia pelos nossos pecados, misericórdia pelas nossas fraquezas, misericórdia pelas nossas limitações humanas, misericórdia porque não conseguimos ver a grandeza do céu, não conseguimos ver a beleza do céu, porque o mundo nos ofusca, o mundo fecha esta visão. Mas que nesta noite brote no coração de cada homem e mulher que estiver aqui neste santuário uma alegria espiritual, uma alegria celestial, pois Tu fizeste uma promessa que a Tua alegria estaria no nosso coração. Se tem uma boca confessando, se tem uma alma nesta noite reconhecendo a sua incredulidade, se tem uma pessoa na condição de pecador ainda não arrependido, perdoa, Senhor, perdoa com o Teu sangue. Vem com o Teu sangue santificador sobre esta pessoa. Com o pecado que seja vermelho, torne-o branco, Senhor. Perdoa, santifica, 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 santifica. Eu oro, Deus, eu oro no nome de Jesus.